Burketov, Haverim, Sahurai Tovim ou Erev Tov. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Segunda-feira, segunda parte da nossa porção da semana. Nossa porção agora da semana é de Tetzaver, ordena. Meus amigos, mais uma vez, tá? Como eu disse, até aqui o final do livro de Shemot, tá? Nós vamos ter aqui totalmente porções técnicas sobre a porção semanal, sobre os ensinamentos de Hashem, tá? Mais uma vez, para você que está chegando aqui agora, muito prazer, me chamo Mauri, tá bom? Tenho aí 20 anos de experiências dentro do judaísmo, tá? E aqui nós estamos fazendo a leitura diária das porções, tá? Para você que não sabe, está chegando agora, a leitura da Bíblia, da Torá, né? Do Velho Testamento, ela é dividida em porções, para que você consiga ler todos os 5 livros de Moisés durante um ano, nesse um ano, tá? E nós estamos começando aqui lá desde o livro de Gênesis, desde a Parashá de Lelechá, tá? Que Deus fala para Abraão, vai para ti, tá bom? E estamos hoje aqui na Parashá de Tetzavet, no livro de Shemot, tá? Conhecido como Êxodo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Se você quiser, tá tudo em playlist no canal, tá bom? É só você pegar e acompanhar as Parashás com foco dentro do hebraico, tá bom? E os comentários de Rashi. Hoje nós vamos ter aqui uma porção que fala de um item muito famoso dentro do conhecimento de todos, né? Que seria o peitoral ali do sacerdote, tá? E no decorrer da leitura nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu deixo aqui na minha esquerda, assim que eu começar a leitura, eu deixo um desenho, alguma grafura, né? Sobre o que era mais ou menos semelhante, né? Esse peitoral, tá bom? Quando eu começar a leitura, eu coloco aqui para vocês acompanharem também e junto comigo na leitura começarem a entender verdadeiramente o que era o peitoral ali do sacerdote, tá? Vamos lá. Então, dando continuidade, na porção anterior nós vimos ali sobre a questão do começo das roupas, né? Do sacerdote, do éfode ali, que seria um avental, tá? E essa parte agora, justamente justamente aqui o peitoral, ele era acoplado à parte do éfode, do avental, tá? Então, vamos fazer leitura e vamos falando aqui aos pouquinhos. Vamos lá, estamos aqui no capítulo 28, então, a partir do versículo 14. Em uma parte das correntes, tá? Façam engates de ouro, tá? E umas partes de correntes de ouro pura para as bordas. Você deverá fazê-las de metal trançado e colocará as correntes trançadas nos engates. Faça um peitoral do julgamento, tá? Ele será feito com embrocado padronizado, como o éfode. Faça-o de ouro e lã, turquesa, púrpura, carmesim e linho torcido. Quando dobrado, ele deverá ser quadrado, tendo 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, tá? Então vamos parar por aqui só para nós falarmos um pouquinho sobre. Então, na verdade, né? Deus pediu para Moshe, para quem fosse fazer ali o peitoral, ele pegasse uma peça de ouro, né, uma pedra de ouro, um pedaço de ouro, macetasse e fizesse fios, tá? Fios de ouro. E entrelaçasse eles, tá? Para formar como se fosse ali, como diz, um palmo, tá? No peitoral do sacerdote. Ele teria ali uns engates de ouro,
tá? Onde seriam colocadas essas correntes para se prender aqui aquela parte do avental do éfode ali do sacerdote, tá bom? E Deus vem ali e dá as instruções que ele teria que ter lã turquesa, ser púrpura e carmesim e o linho torcido, tá bom? Ele era dobrado, tá? Era dobrado. O desenho aqui eu vou colocar para vocês verem também, tá? E vamos dar continuidade agora aqui. Encha-o com pedras preciosas. 4 fileiras de pedras. A primeira fileira conterá um quartzo vermelho, uma esmeralda, um quartzo amarelado. A segunda fileira, um rubi, um safira, um berilo, que é uma gema azulada esverdeada, tá? A terceira fileira, um zircônio vermelha. O quartzo rajado, ametista, uma cor meio violeta. A quarta fileira ia ter um crisólito, que é um amarelado, esverdeado, um ônix, um jaspe e um quartzo opaco. Essas pedras serão colocadas em engates de ouro, tá? Então, dentro desse peitoral, tá? O que tinha? 12 pedras, agora nós lemos agora, e elas estavam divididas aqui em 4 fileiras, tá bom? E cada uma delas tinha uma cor específica, tá? E elas eram presas em molduras de ouro. Molduras de ouro. Tá certo? O nome dos filhos de Israel, 12 nomes, e ao todo deverão estar nas pedras. O nome das 12 tribos devem ser gravadas de acordo com o seu nome em um anel de sinete. Que nós explicamos na porção anterior. Gravado era como se fosse uma gravura, sabe? Fundo dentro da pedra. Tá? Aí ele fala assim, ó, faça para o peitoral nas extremidades, tá? Correntes traçadas de ouro puro. Faça 2 anéis de ouro puro para o peitoral e prenda-o nos 2 extremos do peitoral, nos 2 extremos. Prenda as 2 tranças de ouro aos 2 anéis nos 2 extremos do peitoral. As 2 tranças nos 2 extremos prenda aos 2 engates, coloque preso às ombreiras do avental à sua frente. Na paraxá anterior eu mostrei que havia 2 engates de ouro, tá? Que era justamente para ela ficar fixa ali na roupa do sacerdote. O versículo 26 fala assim, faça anéis de ouro e prenda aos 2 extremos do peitoral na margem que está por dentro do avental, tá? Então, preso ali nas fileiras de ouro. Antes de eu dar continuidade aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Existe um Midrash que ele conta melhor detalhadamente como era feito esse avental, tá? Então, vamos lá. Esse avental não, desculpa, tá? O peitoral. Você sabe que são 12 as tribos de Israel, tá? São 12 ali os filhos de Jacó, tá? Cada uma dessas fileiras, como eu falei, 4 fileiras com 4 pedras, você conta, dá 12, certo? Então, essas 12 fileiras, elas continham ali o nome dos 12 filhos de Jacó, tá? Começando por Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Isahá, Zevulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef e Beniamim, tá? O Benjamim no português. Só que o Midrash também conta que ela tinha também os 3 nomes dos patriarcas, tá? Que seriam Abraham, Isaac e Jacob. Se você pegar todas as 12 tribos, os nomes, né? E os nomes dos patriarcas, você vai ter as 22 letras no hebraico. Eu já falei aqui, mas eu vou falar novamente para vocês, tá? As 22 letras. Aleph, Bet, o Gimel, o Dalet, o Re,
o Vav, o Zai, o Het, o Tet, o Yud, o Kaf, o Lamed, o Mem, o Numer, o Samek, o Ain, P, o Tzad, o Kuf, o Re, o Shin e o Tav. São 22 letras no hebraico, tá? Você decorando elas, tá? No decorrer desses anos tudo, eu acabei decorando tudo, estudando hebraico, tá? Hoje eu consigo fazer a leitura aqui normal da Torá em hebraico, tá? Então, no peitoral, tinha os 12 nomes das tribos de Israel e ainda tinha o nome dos patriarcas, a qual originaram toda a história do povo judeu, tá? Vamos dar continuidade aqui, que isso aqui vai servir lá para frente para explicar algo para vocês. Então, nós paramos aqui. Versículo 27. Faça 2 anéis de ouro e prenda-os às pontas das 2 alças do éfode. Tá? No éfode também tinha lá aquelas partes de ouro. Era feito também as argolas de ouro para prender ali. Por baixo por baixo a face onde eles são costurados acima do cinto do avental. Enlace-os os anéis do peitoral aos anéis do avental. Enlace, passe por dentro, tá? Com uma torcedura de lã turquesa, de modo que permanecerá diretamente acima do cinto do avental. Ficar por cima, tá? Sem se mover. Aharon conduzirá os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento, sobre seu coração, quando ele vier ao santuário. Isso será uma constante lembrança diante de Deus. Aqui é onde eu vou ligar com o que nós estávamos falando das pedras no peitoral. Coloque, tá? Deus fala assim, isso será uma lembrança diante de Deus. Coloque o Urim e o Tumim, Vetumim, né, no peitoral do julgamento. E ele estará sobre o coração de Aharon quando ele vier diante de Deus. Aharon carregará o julgamento para os filhos de Israel diante de Deus, sempre. E aqui nós terminamos a nossa porção da leitura de hoje. Amigos, o que eu quero falar para vocês sobre essa porção de hoje? Vamos lá. Então, concluindo, o que era o Urim e o Vetumim? Tá? Eu vou ler aqui um comentário de Acho para a gente poder entender bem essa parte aqui e eu me aprofundar sobre isso. Refere-se à inscrição do nome explícito de Deus, que foi colocado dentro das dobras do Roshen, tá? O peitoral em hebraico se chama Roshen, tá? Roshen é um som meio com um N no final, tá? Não é Roshem, é Roshen, tá? E através do qual se iluminava Meir, luz, tá? As suas palavras fazias perfeitas. No segundo templo havia o Roshen, porque o sumo sacerdote não podia fazer seu serviço com roupas faltando. Aqui entra um detalhe, tá? No vídeo anterior, eu cheguei a comentar aqui quanto ao número de peças da roupa do sacerdote teria, tá? Eu falei que ia comentar, nesse vídeo aqui eu fui buscar, eram 8 peças ao todo que o sumo sacerdote usava de roupa para poder fazer o serviço, o avodat a Hashem, tá? Diz que no segundo templo, esse nome desse papel ele não estava, tá? Devido a esse nome, o peitoral foi chamado de juízo, que era justiça, como está dito, e perguntará para ele o juízo do Urim, tá? Isso aqui está lá em Números 27. Nós lemos agora o capítulo 27. Então, vamos lá. Como eu falei, era um tecido, ele era dobrado, ele era revestido ali com uma malha de ouro, tá? Tinha os seus engates para poder engatar o éfode. Tinha uma moldura, tá? E nela, essa moldura de ouro era cravada ali as 12 pedras com os 12 nomes dos filhos de Israel. Cada uma dessas pedras tinha uma cor, ela era referente à personalidade de cada um dos filhos. Quando Yaakov falou lá no Mizraim, quando ele
iria falecer, ele revelou o futuro para os seus 12 filhos, então cada pedra tinha a cor relevante, tá, a personalidade de cada um dos filhos. Esse assunto aqui ele é bem profundo, existe muito midrash, existe muitos comentários, tá, sobre como que era verdadeiramente o significado do Roshem, tá, do peitoral. Só que eu vou trazer aqui a questão mais simples, tá, para nós não se tornarmos muito, como é que eu posso dizer, taxativo, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. O que acontecia? O que era o Urim Vetumim? Nós já lemos aqui. Era um pedaço de papel onde estava o nome de Hashem, o verdadeiro nome de Deus, o nome explícito, que não é dito a não ser quando se entrava uma vez dentro do santuário em Yom Kippur que o sacerdote falava esse nome, tá? Então, entenda bem comigo. Vamos aqui desmembrar o Roshem, o peitoral. Ele estava aqui, tá? As 12 letras, os 12 nomes dos filhos de Israel. E ainda tinha também os nomes dos 3 patriarcas. Diz que quando o sacerdote ele adentrava ali ó, o Mishkan, no caso aqui é o Mishkan, não é o templo lá mais na frente, e ele vinha consultar a Deus, tá? Milagrosamente, o nome de Deus ele brilhava por trás ali na dobradiça do éfode, iluminava as letras a qual era a resposta de Deus sobre aquele assunto a qual o Kohen ele iria tratar. Sim, nós vamos ver em toda a história do povo judeu mais para frente, com o primeiro, segundo templo, você vai ver muitos falar consulte o Urim Vetumim, ou seja, consulte, fale, pergunte para Deus. Moshe, ele era aquele que falava com Deus face a face, a ponto de Deus falar que ele era amigo, né? Era um amigo. Então Deus já preparou o sacerdote, que seria o Kohen, a qual traria também uma vontade de Deus explícita. Isso aqui eu quero deixar bem claro, porque as pessoas têm essa ideia de achar que dentro da Bíblia ou do judaísmo, né, se tem aquela questão do intermediário entre você e Deus, tá? Aí você pode falar para mim, Mauri, mas você está falando que Moshe era o intermediário, que o sacerdote era o intermediário. O povo ali estava sendo construído, tá? O início de uma nação, é o início da nação do povo judeu. Eles estavam aprendendo sobre algo, então é necessário que haja alguém como um professor que lhe transmita isso. Teve Moshe e o Kohen, tá? Aí você vai ver que durante toda a história do povo judeu, não existe intermediário. Deus fala com Elias, Deus fala com Eliseu, Deus fala com David, Deus fala com Josué, tá? Deus fala com Samuel. Aí você vai ver que toda a história do povo judeu, Deus vai falando com cada um individualmente. Tá? Então, eu acho que as pessoas elas fazem uma interpretação muito errônea, sabe? Tudo que é construído no início, você precisa que alguém te passe. Você vai fazer um treinamento para uma nova vaga, vai vir alguém com experiência e vai te ensinar aquele, tá? Aqui nós estamos tratando da história do povo no começo, do povo judeu, tá? E isso é o começo. Nós estamos aqui com mais de 3.000 anos da história do povo judeu, tá? Então, entendam bem. De lá para cá nós tivemos os escribas, nós tivemos ali o Betim, que era o grande tribunal, que era o responsável por explicar a lei. Não era intermediário entre Deus e o homem, eles explicavam. Hoje nós temos os rabinos, né, os rabi, que nos ensinam, eles passam a vida toda estudando para poder orientar o povo judeu, mas as suas tefilá, o seu particular com Deus não tem intermediários, tá? Então eu quero deixar isso aqui bem claro, porque toda essa ideia, essa construção
do cristianismo é em questão de um intermediário. Você precisa de alguém para chegar até Deus para você falar, não, tá? Isso é uma, vamos dizer assim, uma encare, isso é uma invenção, tá bom? É como eu digo sempre assim, se você gosta de fatos, gosta de coisas claras, o povo judeu está aqui até hoje em dia, eles falam com Deus sem nenhum intermediário, tá? E Baruch Hashem estão aí até hoje, são um povo abençoado, vou dizer assim, né? Em todas as áreas de suas vidas, eles não têm nenhum intermediário, tá? Então tira essa concepção. Então eu ainda vou mais fundo aqui. Tudo que veio para lá para frente é derivado. Então, se é derivado, ele pegou de algo. Se ele pegou de algo, então ele pegou de uma raiz. Se ele pegou de uma raiz, então quem está certo é a raiz. Certo? Derivado é uma, vamos dizer assim, é uma cópia. Tá? Por assim dizer. Voltando aqui ao assunto. O Urim Vetumim, ele fazia esse papel de trazer a mensagem de Deus. Tá? O que eu quero dizer sobre ele, meus amigos, para nós hoje, tá? Vamos analisar comigo. Então ele tinha ali os 12 nomes dos 12 filhos de Israel, de Jacó, tá? E através do nome de Deus que estava ali por dentro, brilhava, se falava o desejo, a vontade de Deus, é o conselho de Deus. Tá. Agora analisa comigo. São 12 tribos do povo judeu, tá? Ruven e vai até os últimos ali. Começa por 1. São os 12 filhos, representam toda a nação do povo judeu. Então, quando Deus falava para colocar todos ali, é porque Deus falava com todos. Tá? Então, para mim e para você hoje, o que simboliza? Porque nós não temos mais o templo, então nós não temos mais os sacerdotes e não temos mais a necessidade então do Urim e Tumim até que o Mashiach traga isso de volta, tá? Ezequiel lá que fala sobre a construção do terceiro templo, tudo, diz que o Mashiach vai trazer tudo isso de volta. Caso você não tenha entendido, o Mashiach vai trazer o templo novamente, tá? Ezequiel vai muito mais além, diz que vai oferecer um sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Sim, o Mashiach vai oferecer um sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Vai construir o templo novamente e vai voltar ao serviço no templo. Tá? Totalmente diferente do que o cristianismo ele diz. Isso não é o assunto daqui, isso aqui vai para outro tipo de assunto, outro vídeo, tá? Vamos lá. Então, como nós não temos hoje o Urim e o Tumim, tá? Como nos achegamos a Deus? Como Deus nos dá as respostas? Isso é bem simples. Através das tefilotes, através das orações, tá? Então, se nós andamos segundo Deret Hashem, segundo o caminho de Deus, né? Então, nós temos a consciência de que estamos fazendo o que Deus pediu. Então, você não tem a necessidade de um Urim e Tumim, porque você conhecendo todo a Torá, os mandamentos de Deus, você sabe como, onde e o que fazer. Tá? Como eu disse, tudo aquilo foi para ensinar a nação que estava começando. Mas Maurício, você não disse que vai voltar? Vai voltar, porque Deus ainda precisa revelar para nós o âmago da sua vontade. E é isso que o Mashiach vai fazer. Os sábios nos dizem que o Mashiach ele vai revelar ainda coisas mais ocultas dentro da Torá que nós não conhecemos. E olha que nós já temos o Kabbalah. Tá?
Então, quando eu digo para vocês aqui, meus amigos, que o Mashiach, ele vai trazer de volta o serviço a Deus dentro do santuário, tá? É justamente isso. Ele vai trazer a vontade mais explícita de Deus para nós, tá? A Cabala, um olhar mais profundo dentro pela Cabala sobre a questão do Urim e Tumim, diz que essas pedras elas são inanimadas. São pedras inanimadas, mas elas brilhavam e transmitiam um brilho. A pedra que estava no peitoral, né, ela capacitava e refinava a alma do povo, ou seja, algo inanimado, tá? Algo inanimado são essas pedras. E elas nos traziam, tá, um brilho que isso não significa nós mesmos, tá? Eu não tenho o costume de falar com vocês aqui sobre a questão cabalística das coisas, a questão mais elevada. Mas entendam bem, 12 pedras, 12 filhos de Israel, cada uma com a sua personalidade refletida ali nas suas cores, então elas eram inanimadas, porém elas brilhavam quando a vontade de Deus vinha para falar ao povo. Isso simboliza para nós, hoje, no dia de hoje, que justamente isso, ainda que nós sejamos seres físicos, né? O Rebbe de Lubavitch falava para nós assim, nós somos seres espirituais com experiências físicas. Tá? Não o contrário, não somos seres físicos com experiências espirituais, ao contrário, somos seres espirituais que viemos lá do trono da glória para cá para ter uma experiência física, tá? Então, qual que é o desejo de Deus? Que nós pegamos a materialidade e elevamos a um nível alto espiritual. Assim o Urim e o Tumim, as pedras ali do Roshem, do peitoral, nada mais simbolizava que cada um dos filhos de Israel, ali dos 12 filhos de Jacó, eles também tinham algo dentro deles que precisava iluminar, tá? Então eu e você também somos essas pedras. Também temos essa capacidade de iluminar e trazer realmente o melhor de cada um de nós para fora. Quando você ilumina, você clareia as coisas. Se você ilumina o que você tem de melhor dentro de você, você transmite essa beleza para as demais pessoas. Você clareia, você ilumina a vida de outras pessoas. Tá? Deus fala em Isaías que o povo de Deus seria luz para as nações, justiça para as nações. Eles brilhariam, trariam vamos dizer assim, né? O termo verdade para o mundo. Tá? Eu trago aqui o versículo para vocês sobre isso daí. Então, esse era o significado do peitoral. Iluminar, trazer a verdade de Deus. Eu e vocês fazemos parte dessas pedras, tá? Dependente da nossa, vamos dizer assim, eu não vou dizer personalidade, mas eu vou dizer da nossa, como que eu posso usar o termo em vez de personalidade, do nosso caráter, tá? Cada um de nós tem algo que pode brilhar para o bem. Tá? Então, esse era o significado do peitoral. O Kohen, ele levava até Deus toda a personalidade da nação judaica. Então, quando nós nos chegamos, nós nos levamos a Deus, independente do seu gênero, como eu digo, espiritualmente, moralmente. Você precisa brilhar para refletir isso para Deus. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje aqui sobre o Roshem, sobre o peitoral do sacerdote. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, você que chegou até o final desse vídeo, eu quero agradecer, tá? É novo, chegou aqui, conheceu o canal, se inscreva, deixa um like, compartilhe, tá? Porque eu tenho certeza que mais pessoas necessitam também, elas querem, na verdade, estão buscando, tá? Algo mais profundo dentro da Bíblia para poder seguir conforme o mundo ele é hoje, tá? Você precisa de uma estrutura. Para você se manter em algo, se manter num bom emprego, se manter no mercado, se manter um clube, você precisa estar constantemente
se atualizando, você precisa estar sempre fazendo vamos dizer assim, o upgrade na sua vida. Então, se você não, durante anos, você não estudou, você não se aprofundou em conhecer a vontade de Deus, tudo aquilo que te sufoca em volta, que é a maioria, ela vai apagar essa luz do seu peito. Por isso que todo santo dia você precisa examinar, ler as escrituras. Deus fala para Josué, para Yehoshua, né? Examinais ela dia e noite. Ou seja, faça parte da sua vida. Se você simplesmente só pega ela, põe de braço no braço e vai para um culto num domingo, num sábado, não sei, e o restante da tua vida você não quer nem saber, você vai ser sufocado pelo mundo achando que está tudo bem. Tá? Então, entendam bem, carregue isso com você. Carregue essa luz com você. Tá? Tem muita mensagem que eu poderia trazer só sobre essa questão do sacerdote entrar, o porquê, mas não dá, o tempo é curto, nós precisamos pegar o essencial, tá? Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço, se inscrevam, deixa o like, compartilhe, tá? Com quem você achar que esse conteúdo é relevante, e mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se o Mashiach vier hoje, amanhã nos encontramos em Oxalá. E se ele não vier, amanhã nós também estaremos aqui falando da palavra de Hashem. Tchau, tchau. Todarabá, Lehitraot.